Boa noite, Clarice. Boa noite, Rose. Boa noite, Dani. Vamos entrando, que nosso assunto hoje é um assunto que interessa nós, mulheres, principalmente, né? Nosso assunto é endometriose. E hoje, no nosso bate-papo semanal, nosso encontro para falar sobre laser terapia integrativa, eu trouxe esse tema pra gente. Vamos entrando, meninas. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Paty. Tá todo mundo aí escutando bem? Como é que tá o som? Eu tô aqui fazendo o meu ILIB, com o ILIB da Ortron. Eu tô gostando bastante. Depois eu vou vir aqui falar mais sobre os equipamentos da Ortron. Tô gostando bastante mesmo. Aqui, ó, o Therapy Laser. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais. Tô usando bastante, conhecendo o aparelho. O som tá ok. Bacana. Então, gente, vamos falar um pouquinho. O que a laser terapia integrativa pode fazer pela endometriose? Bom, uma em cada 10 mulheres brasileiras tem endometriose. É um dado que é chocante, né? Uma em cada 10. Isso corresponde de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. E isso equivale de 7 a 8 milhões de brasileiras com endometriose. Ou seja, de cada 10 mulheres que você atende, uma tem endometriose, diagnosticada ou não, dentro dessa proporção aí. A endometriose ainda é subdiagnosticada. Muitas mulheres não sabem que têm endometriose. Inclusive, dentro do padrão da medicina chinesa, existe um diagnóstico de endometriose sem esse sintoma de dor, né? Então, às vezes, a mulher já está ali desenvolvendo e isso ainda não foi diagnosticado. Isso vai intensificar e futuramente vão chegar as dores e as dificuldades, né, que a mulher tem. A endometriose, muitas mulheres, elas convivem com a dor achando que é normal da menstruação sentir uma dor. Só que tem ali uma dor incapacitante. Não é normal a mulher deixar de viver, de ter qualidade de vida, de deixar de trabalhar, de passar mal, de vomitar, de desmaiar de dor, né? Trazer uma dor que realmente é incapacitante. Então, normaliza muito esse sintoma. Não, isso é natural da menstruação. E muitas mulheres acabam não sendo diagnosticadas, né? Então, a endometriose é quando o tecido, o pedaço ali do endométrio que deveria estar dentro do útero, cresce para fora, atravessa o útero, né? E ele pode crescer, aparecer em outros locais, como ovários, trompas, bexiga, intestino, a região pélvica, enfim. Pode se espalhar, inclusive subir mais, tá? Não fica só na região abdominal. Então, a endometriose é uma condição inflamatória, dolorosa, sistêmica. E a gente, com laser, a gente pode auxiliar muito o nosso paciente. Então, já digita aqui laser, que eu vou te mandar um link de inscrição gratuita para o evento que eu vou fazer em abril e daqui a pouquinho eu vou falar. Vamos começar a esquentar isso daí, porque essa visão que a gente vai trazer aqui hoje, a gente vai falar um pouco mais nesse evento, tá? A endometriose, gente, não é só ter o tecido fora do lugar. A gente está falando de um ambiente que alimenta esse tecido, um terreno biológico que alimenta esse tecido fora do lugar, né? E a gente está em pleno março amarelo. Então, quis trazer esse tema aqui de extrema importância. Uma a cada 10 brasileiras sofre de endometriose. E a gente tem aí um mês de conscientização da doença,
visibilidade da doença, incentivar o mês de incentivo a um diagnóstico precoce, alertar as mulheres que a gente não deve normalizar esses sintomas de dor, de dores incapacitantes, né? Isso pode agravar, isso pode levar a uma infertilidade, tá? Então é muito importante a gente ter aí ferramentas para poder auxiliar, para poder trazer qualidade de vida para essa mulher, né? A gente tem o laser, a gente tem o ILIB, e não só isso. Então eu vou falar não só apenas disso hoje. Então, é um assunto de extrema importância. O meu maior público, tanto dentro dos meus cursos quanto dentro aqui do meu perfil, é o feminino. Então não tinha como a gente não trazer, discutir. A saúde da mulher sempre é um assunto de muito interesse, tá? Então, digita aqui laser, que no dia 7, 8 e 9 de abril eu vou fazer um evento ao vivo. São 3 aulas ao vivo, dominando o laser sem medo. Tá? Então a gente vai aprofundar não só no laser, mas na laser terapia integrativa, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. E esse perfil aqui é o tempo todo a gente falando sobre a laser terapia integrativa. Dentro do meu curso de Jornada Integrativa, a gente conversa sobre essa possibilidade de você trabalhar com laser de uma maneira integrativa. Então a gente trabalha com 3 pilares que são extremamente importantes: a saúde do intestino, os pilares da saúde integrativa e a laser terapia, o laser. São 3 pilares extremamente importantes e vocês vão entender a importância disso quando a gente fala sobre o nosso assunto de hoje, a endometriose. Porque essa é a forma que eu trabalho, essa é a forma que eu ensino a olhar o paciente como um todo. Porque o laser é uma ferramenta, é um instrumento, mas que você precisa olhar para a raiz do problema daquele paciente. Então, e no caso aqui, daquela paciente. Então, a gente está falando da raiz do problema. E falar de raiz é falar sobre o sistema digestório, sobre os intestinos, a gente ver o terreno biológico como um todo. Por isso a importância de você, dentro da fotobiomodulação, também aprender a trabalhar com laser de uma maneira sistêmica e não apenas pontual. E os pilares da saúde integrativa são extremamente importantes para você conseguir sustentar os seus resultados. Então, digita laser aqui e vem para o Dominando Laser Sem Medo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais no final. Vamos começar a destrinchar isso daí. A gente está falando que a raiz da maior parte das doenças está ali no intestino. Da endometriose também, né? O intestino, ele não está só excretando, ele é muito mais do que um órgão excretor. Ele é um órgão absortivo, que absorve os nutrientes, que faz a digestão. A digestão acontece dentro do intestino. É um órgão endócrino, então a gente está falando da regulação hormonal. A gente está falando de um órgão sensorial, a gente fala muito o eixo cérebro-intestino, mas existem vários eixos ligados ao intestino. Então, a gente tem aí, além da excreção, várias funções dentro do intestino. Então, ele é um dos principais reguladores do sistema imune, do sistema hormonal, do sistema inflamatório. Ele é o nosso grande regulador hormonal. E quando a gente fala da endometriose, a gente está falando de uma doença que é estrogênio dependente. A gente tem como raiz ali uma desregulação hormonal, principalmente do estrogênio, mas também de uma progesterona que não está conseguindo contrabalancear ali, né? Então, é extremamente importante a função endócrina do intestino, além também de ser ali a raiz das nossas inflamações, a raiz da inflamação subclínica de baixo grau, que fica vazando, que fica intoxicando o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso sangue. E o fígado também tem uma participação muito importante no processo ali da endometriose, porque ele trabalha junto, prepara esse estrogênio para poder ser eliminado
pelo intestino, então ele também tem uma função no processamento hormonal muito importante, tá? Então, quando você tem um intestino desequilibrado, com desbiose, isso dentro do meu curso, Jornada Integrativa, a gente tem esse pilar do intestino, então a gente fala sobre a desbiose, fala o estado saudável é o estado eubiótico, né? Eubiose, quando a gente tem uma harmonização da microbiota. O estado de desbiose, a gente tem uma desarmonia. E aí, a gente tem uma porcentagem ali que deveria ter muito mais bactérias positivas, né? Que trabalham em conjunto, vivem dentro da gente, mas favorece a gente. Então, isso deveria prevalecer, mas na verdade, no estado desbiótico, são as bactérias negativas, prejudiciais, que estão em excesso. E elas são prejudiciais porque elas liberam toxinas na sua vida ali. Então, você tem a liberação de LPS, de endotoxinas, isso vai inflamando o corpo, tá? E essas bactérias, elas acabam liberando toxinas, enzimas que atrapalham o funcionamento do fígado nesse processamento do estrogênio e acaba atrapalhando o intestino. Então, você acaba que o estrogênio, que deveria estar ali pronto para ser eliminado, ele vai sendo reabsorvido pelo intestino. Então, você tem um aumento do estrogênio circulante, uma sobrecarga hormonal, manutenção do ciclo inflamatório e tudo ali começando ali sendo gerado pelo intestino, né? Então, quando a gente fala o laser pode ajudar, eu ainda vou entrar no pilar do laser, pode ajudar uma paciente com endometriose, com certeza, de forma pontual, dentro da laser acupuntura. Mas qual é a ferramenta dentro ali da fotobiomodulação que você pode auxiliar a trabalhar de forma sistêmica essa inflamação, essa modulação inflamatória? O ILIB, né? Eu estava com os meus alunos ontem, né? A gente estava no plantão de dúvidas e a gente estava comentando. Eu tenho alunos que são acupunturistas, mas tenho alunos que não são acupunturistas, então não importa a sua área, se você está dentro da medicina chinesa, se você está dentro da enfermagem, se você está dentro da fisioterapia, da odontologia, da estética, não importa a sua área. Você aprender, dominar, entender, perder o medo de trabalhar com ILIB é extremamente importante, porque você está indo no terreno biológico, você está olhando o sistema desse paciente, né, para você poder trabalhar essa inflamação, que em algumas mulheres pode vir por meio de uma endometriose, isso culminar numa endometriose, em outras pessoas em doenças autoimunes, em alergias, em enxaqueca, enfim, vai desencadeando vários outros problemas, né, de saúde. Então, você poder atuar com ILIB é extremamente importante. E mais importante, entender o raciocínio, criar a sua estratégia para não ter medo de trabalhar com ILIB. Porque o que tem de profissionais que eu tenho aqui o laser, mas eu ainda não uso o ILIB, ou faz muito pouco, faz pouco tempo, né? Eu tenho uma amiga que fez uma cirurgia e aí ela contou que uma enfermeira estava indo lá cuidar dela e eu fiquei super feliz quando ela falou, ela fez ILIB, que bacana. E aí ela falou assim, eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, e aí, você se sentiu bem? Ela, Aí quanto tempo ela fez? Ela, 5 minutos. Eu falei, puxa, 5 minutos? Um adulto que acabou de sair de uma cirurgia, tá pouco, né? Todo o raciocínio ali que eu fiz. Então, é uma profissional que estava ali, tinha uma ferramenta, poderia usar mais tempo, fazer uma diferença ali energética, mas provavelmente ficou com receio de fazer a aplicação, né? Então, muito importante olhar ali na raiz. Os 3 pilares que a gente fala dentro do Jornada Integrativa, o Poder do Laser. A gente está falando da saúde do intestino. Então, olhar para a saúde intestinal é extremamente importante. Olhar para um paciente que está inflamado é extremamente importante. Eu trabalho com algumas ferramentas naturais. Eu trabalho com a hidrocolonterapia, que é uma técnica de lavagem intestinal. Então, é uma técnica que é indicado para quem tem endometriose. E também trabalho com enemas para desintoxicação do fígado, também extremamente importante. Mas aí você entra também
no cuidado de olhar esse paciente como um todo, ver a necessidade de desparasitação, olhar a desbiose, tudo isso, a desbiose, a desparasitação, a gente tem dentro lá do nosso curso, como forma natural de tratamento, né? Então, tudo isso ajuda na eliminação das toxinas acumuladas, da limpeza de um terreno biológico, que tem biofilmes, que tem placa mucoide, que forma um ambiente que é propício para parasitas, para micro-organismos patógenos. Então, você está limpando, está fazendo uma faxina. Você está num ambiente sujo, né? Você vai ter ali inseto, você vai ter barata, você vai ter rato. Por quê? Porque está um ambiente sujo. Então, se você está querendo tirar a bicharada, você tem que limpar o ambiente também. Então, é importante. Isso são ferramentas que você pode trabalhar, né? E aí você reduz a carga inflamatória, melhora esse ambiente intestinal, tá? E como que você pode também melhorar? Você pode trabalhar também, além do ILIB, quando entrar no pilar do laser, eu falo sugestão aqui de tempo, essas coisas, tá? Um direcionador. Mas você pode trabalhar de forma pontual, trabalhando a região abdominal, trabalhando o caminho do intestino grosso, trabalhando ali em volta do umbigo para você trabalhar a modulação da inflamação. Você pode trabalhar dessa forma. E o ILIB também é importante, tá? E aí, falar sobre isso é tão importante, o intestino, quanto você dominar o laser, tá? Porque aí você tá entendendo a raiz, tá entendendo quais ferramentas você tem ali para começar a olhar para essa paciente com endometriose por um viés mais profundo, mas também uma tecnologia, né? Claro que aí cada profissional ali vai poder ter entradas diferentes, né? Então, o laser acupunturista vai ter uma entrada, de repente, um fisioterapeuta que tem ali uma atuação, uma fisioterapia pélvica, vai ter uma outra entrada, o enfermeiro vai ter uma outra entrada. Então, tudo isso daí você também pode trabalhar, né, dentro da tua atuação, né? Tô vendo que a Dani entrou aqui, eu tô devendo uma resposta para a Dani. Depois eu vou te responder da live, viu? Já tô com a resposta. E aí, o que acontece? O laser, gente, é uma coisa extremamente importante. A gente tá aqui no mês de março, falando um mês pra gente da campanha, né? Março Amarelo, pra gente conscientizar, dar visibilidade à endometriose, mas extremamente importante e necessário que o laser terapeuta entenda que o laser vem para trabalhar como uma terapia complementar e você não está indo ali para, eu vou curar a minha paciente. Não é assim, né? É uma doença que ela é crônica, é inflamatória. Você tem que olhar a raiz ali do problema, mas o laser ele vem para somar, né? Então ele não vem, vai curar. Não, ele vem reduzir a dor, vem melhorar a qualidade de vida, vem ajudar na adesão do tratamento, vai trabalhar na modulação inflamatória, extremamente importante. Você, de forma pontual, consegue trabalhar na melhora da dor pélvica, tá? Você tem uma ação sobre o sistema nervoso central, que você pode trabalhar a questão da dor. Isso, as pacientes sentem muitas dores, né? Alguns quadros de endometriose traz muita dor. Não são todos. Quando a dor diminui, a mulher passa a ter ali a qualidade de vida dela, né? Então, o ILIB é extremamente fundamental nesse processo, se você tá atendendo um paciente com endometriose. Aí, falando em parâmetro, qual parâmetro você pode trabalhar? Ponto de partida, gente, ponto de partida. Tudo, a gente sabe que dentro da fotobiomodulação é um bom diagnóstico, uma boa individualização da paciente, para você ter bons resultados, para você criar uma estratégia em cima do caso concreto, e não endometriose, bem geral. Não, é o caso concreto, é a paciente que está trazendo essa situação, então você vai analisar tudo aquilo. Mas um ponto de partida é a metade do peso dela. Seria, então, a paciente tem 80 quilos, metade do peso, 40 minutos. 60 quilos, metade do peso, 30 minutos, tá? Isso é ponto de partida, ponto de partida. Por quê?
Se essa paciente está em crise, então os sintomas estão muito fortes, você pode dobrar, você pode aumentar, você pode ali fazer 1 hora de lib seguido diariamente, ou se não tiver essa possibilidade de fazer todos os dias, né? Porque às vezes a paciente está dentro da nossa casa, então é uma filha, é você mesmo, então você podendo fazer todo dia, faça todos os dias se você está nesse quadro aí de muita dor. Podendo fazer até mais de uma vez por dia. Agora, a paciente que vai te encontrar algumas vezes por semana, não vai ter essa logística, essa condição financeira de te ver todo dia, você pode montar ali pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos 2 vezes por semana, vai ser interessante, tá? De 2 a 3 vezes ali o ILIB, de repente, se tá num quadro ali de muita dor, né? De muito desconforto. Então, o ILIB, ele entra. E é engraçado que você começa a ver realmente. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Comece aplicando em você, comece aplicando na sua família, principalmente em você. Que aí, o laser é seu, você aplica, você vai fazer mais vezes, você vai entender. E você vai começar a perceber como a frequência no sentido de quantidade de vezes, tá? Como a frequência faz diferença. Então, você fazer 20 minutinhos dentro de 7 dias, depois de encontrar essa paciente para fazer mais 20 minutinhos, pode ser muito pouco para a condição crônica dela, para a situação de inflamação dela, para a quantidade de dor que essa paciente sente. Então, pode ser que seja pouco. Então, numa situação de crise, de repente, combinar com essa paciente, vamos de 2 a 3 vezes, pelo menos, vamos tentar se encontrar nessa semana para a gente te dar mais energia para conseguir trabalhar. E aí, vai saindo da crise, aí você vai espaçando essas sessões, né? Depois, você continua o seu tratamento dentro ali da tua área, você vai conseguir fazer, daqui a pouco, sessões de manutenção, né? Então, importante, LIB sempre, principalmente numa condição de dor, uma condição inflamatória crônica que é a endometriose, tá? Outra questão que você pode trabalhar com a questão da aplicação pontual. Então, a localização, né, desse ponto, essa região de dor, você pode fazer? Pode, você pode trabalhar, você pode modular a inflamação, tá? Dando distância entre os pontos, você pode trabalhar ali de 3 a 5 joules no infravermelho, você pode trabalhar. E quando isso for melhorando, você pode depois ir diminuindo, né? Trabalhando ali, dando energia para uma regeneração, mas é muito importante você tentar modular essa inflamação ali, tá? Lembrando, o laser entra como complemento. Se a condição da sua paciente é uma condição de cirurgia, de medicamento, enfim, ele vai entrar para complementar, tá bom? E aí, o que é importante? Bom, eu vou trazer algumas sugestões como acupunturista, tá? Teve muita gente que entrou depois que eu tinha começado a live. A gente está falando aqui sobre endometriose. Estamos em pleno março amarelo. E eu já aproveito para te convidar para escrever aqui laser, para você receber um link de inscrição para o meu evento que vai acontecer 7, 8 e 9 de abril. Dominando o laser sem medo, que eu vou fazer 3 aulas ao vivo e a gente vai começar a dar esse suporte aí para você começar a dominar o laser, começar a perder o medo, começar a dominar para você ter resultados mais efetivos, tá? E entender esse raciocínio de olhar a paciente como um todo, como faz diferença você olhar o paciente como um todo e não ir apenas ali, no foco da dor. Não só naquela região, não. Você poder entender que tem um intestino que é envolvido, que tem uma situação inflamatória que é envolvida, que tem condições de mudanças de comportamento e de hábitos que pode melhorar a condição dessa mulher, tá? E isso daí a gente vai começar a falar um pouco mais no Dominando Laser Sem Medo, que vai acontecer em abril. Então digita laser aqui, tá bom? E aí, gente, eu vou trazer também uma sugestão de laser acupuntura. Por quê? Porque eu estou trazendo uma sugestão para quem for da área. Ou, claro, gente, existe a possibilidade de uma pessoa ali
Eu não sou acupunturista, mas eu consigo entender localização de pontos, você passa um protocolo. Você pode utilizar? Você pode. Você vai estar usando um protocolo ali de laser acupuntura. Você vai estar tratando um sintoma, tá? Diferente de um acupunturista que vai fazer um diagnóstico energético. Mas, o que a gente tem? A gente tem vários padrões ali que podem desencadear dentro da medicina chinesa a endometriose. Mas a gente tem uma raiz em comum, tá? O que acontece? Quando a gente está falando da endometriose, o sangue menstrual, ele tem uma direção que é para baixo, né? O sangue tem que descer. Na endometriose, o que a gente tem? A gente tem como se fosse uma rebelião do sangue, né? A gente chama de sangue retrógrado. Na verdade, o sangue que deveria descer tá subindo, tá passando pelas trompas, tá retornando, né? É o sangue retrógrado. Se essa paciente tem um yang, um yang forte, tá? Um yang dos rins ali forte, esse sangue ele consegue ser reabsorvido pelo corpo. Só que se esse yang ele falha, esse sangue retrógrado ele continua o caminho dele e ele sai. E ele extravasa, tá? Então a gente tem como raiz a deficiência de yang, que pode culminar depois de uma deficiência de tecido baço, uma estagnação de sangue do fígado, então você vai culminando em outros padrões. Mas é importante você ter como base ali a deficiência do yang, que na verdade, né, dentro da medicina chinesa, quando a gente está estudando o ciclo feminino, a gente tem estrogênio ligado ali a uma energia yin, e a progesterona é uma energia yang. Então é como se você falhasse ali na progesterona e sobrasse um pouco de yin, de estrogênio, tá? Então a gente consegue fazer essa correlação dentro da medicina chinesa. E claro, você vai ter que avaliar o padrão dessa mulher, que está mostrando ali. Então a gente tem, como eu falei, dentro da medicina chinesa, a gente consegue até diagnosticar padrões que pode já se apresentar como uma endometriose sem essas dores extremamente incapacitantes, né? Porque a gente acha que a endometriose só está ali, quando a mulher já não está conseguindo viver a sua vida normal. Então, às vezes, você corrigindo energeticamente isso, evita ali o desenvolvimento de uma doença, né? Da endometriose. Então, por isso que é legal a mulher se cuidar dentro do universo da medicina chinesa. Tá? Então, temos sugestões de pontos que a gente pode trabalhar. Claro, olhando de forma muito de sintomas, muito protocolo mesmo, que é geral, né? Então, baço 6 é um ponto ginecológico, vai auxiliar na questão hormonal, interessante. O F3 extremamente importante na questão da estagnação. Na questão emocional também, a gente tem uma questão do cortisol que atrapalha bastante também, uma mulher inflamada. A questão de estagnação, para esse sangue não estagnar, não ficar preso ali, que isso pode, no momento das fases do ciclo da mulher, quando a mulher está ali na fase 1, na fase da menstruação, aquele sangue precisa ser limpo, renovado, para depois ser repreenchido, né? Então, para que não fique esse sangue estagnado, tá? A gente tem ali o R3 também como uma sugestão, a base energética, né? VC4, VC6, você trabalha útero, trabalha energia, essa energia feminina. O IG4, né? Trabalhando a modulação inflamatória, então a gente tem F3, IG4, baço 6. São pontos que você pode trabalhar ali com a laser acupuntura, tá? Então você pode fazer ali de 3 a 4 joules por ponto. Você vai... o laser vai acelerar o resultado, mas o que vai sustentar isso não é apenas o laser. Também tem uma questão de pilares da saúde, né? Então, quando a gente fala de laser terapia integrativa, a gente está falando do laser, porque o laser é a ferramenta, é a Ferrari que vai vir trazer o resultado de forma rápida, de forma efetiva. Você tem a saúde do intestino que está indo lá na raiz do problema. E você tem os pilares da saúde integrativa que vão sustentar isso daí. E no caso aqui, o que a gente tem como pilar? O que a gente tem como comportamento que a sua paciente tem que observar para melhorar a condição dela? Se ela tem endometriose, que isso vai auxiliar ela,
né, a se tratar, a se cuidar, a ter mais qualidade de vida? Primeira coisa, um dos pilares da saúde integrativa. Dentro do Jornada, o meu curso, a gente entra em cada pilar. O sono regulado, né? O sono é extremamente importante para a regulação hormonal. Então, você regula hormônios, influencia o eixo hormonal, regula o cortisol, isso tem um impacto direto na inflamação. Isso tem um impacto direto na desintoxicação do corpo, na desinflamação do sangue. O sangue precisa retornar para o fígado na hora do sono. E se você dorme depois ali das 11 horas, esse sangue não retorna, você está em atividade, sendo que você deveria estar em recolhimento. Então é muito importante. Sem sono, o corpo não vai se regular. Então é importante trazer essa clareza para a paciente. Né? E isso só quem pode fazer é a paciente, né? Ajustar os pilares, os comportamentos. Dentro do Jornada, gente, eu falo muito sobre epigenética. A gente fala, mas é genético. Minha mãe tem, minha irmã tem, minha avó tinha, então eu vou ter. A genética, ela vai contar, ela tem um preço, ela tem uma porcentagem ali que não tem o que fazer, é o seu código genético. Mas quem aciona o seu código genético é o ambiente, é a sua epigenética, o seu comportamento. Então, você também quebrar uma epigenética familiar pode quebrar o seu ciclo ali, tá? Então, é importante a questão do sono, regulação do sono. Na prática, você vai ter um paciente, muitas vezes, as pacientes, muitas vezes ela tem, paciente com endometriose, tem um sono ruim, tá? E aí vai piorar a dor, vai piorar a ansiedade, aí vira aquela cascata. Então, é importante você entrar também nos pilares, para você orientar, para você ser o farol de luz ali em todos os sentidos, não só com laser, né? Mas vai ser uma terapeuta, vai ser um profissional de saúde que vai te alertar, vai trazer isso para a consciência. Às vezes não é a nossa área, mas é a gente que traz essa clareza de fazer um tratamento multiprofissional, né? Claro que vai precisar de um médico, vai precisar de uma ginecologista, de um endócrino, vai precisar olhar como um todo para esse paciente, né? Mas aí dentro ali da tua área você também vai conseguir atuar, toda a área da saúde consegue atuar de forma integrativa, né? Desde que você se abra para isso daí, né? Outra questão importante, a questão da alimentação. A inflamação, né? Uma alimentação inflamatória desregula os hormônios, né? A gente tem aí alimentos que inflamam, então você tem ali excesso de açúcar, excesso de ultraprocessados, né? Tem uma piora da microbiota intestinal. Isso impacta diretamente o intestino, que impacta diretamente o estrogênio. Então, gente, que mais sofre com a epigenética, que é nosso estilo de vida, é a nossa microbiota intestinal. Ela é extremamente sensível à nossa microbiota intestinal. E como eu falei no início da live, quando você está em desbiose, seu intestino está inflamado, as bactérias negativas, prejudiciais, elas liberam toxinas, endotoxinas, e elas acabam liberando também enzimas que acabam atrapalhando esse funcionamento hormonal. Então, acaba desregulando mesmo todo esse eixo. Então, a microbiota, ela pode ser uma grande aliada nossa, como pode ser uma grande inimiga. Depende da quantidade ali, da qualidade dessa microbiota, né? Na verdade, a quantidade de microbiota de bactérias, enfim, de micro-organismos patógenos. Então, a gente tem que tentar trabalhar sempre no estado de eubiose. Tem mais, não é equilíbrio da microbiota, porque se fosse equilíbrio seria 50% de bactérias boas, 50% de bactérias ruins. Isso é equilíbrio. Não é eubiose, é harmonia. 85% das bactérias gram-positivas, 15% gram-negativas. Tá? Então é importante, da onde que vem principalmente? Do emocional e da alimentação. Tá? Você precisa trabalhar muito a questão da alimentação para ter a cura em qualquer seara. Tá? Não olhar para a alimentação vai enxugar gelo. O paciente ele não está disposto a mudar, então ele não está disposto a se curar. Porque isso passa, né? Quando o primeiro, para a cura acontecer, precisa ter o desejo pela cura. E quando você deseja, você está disposto a tudo por aquela cura. Então, mas
é muito mais gostoso você ter uma epigenética, que você come comidas hiperpalatáveis? Só que vai trazer muito prejuízo, então o paciente tem que pesar. Não quer dizer que ele nunca vai poder comer, não. Eu tive até uma conversa hoje, né, aqui no atendimento que eu fiz, sobre essa questão de a restrição vai gerar uma compulsão. Por isso que, se for necessário, indicar também um nutricionista para poder trabalhar essa alimentação de uma maneira não inflamatória para esse paciente. E ter os momentos ali que o paciente consegue comer o seu docinho no final de semana, numa situação. É isso. O que adoece, gente, não é exceção, é a regra. Então, a regra precisa ser boa, tá? Então, tudo isso, a alimentação tem um impacto no intestino, tem um impacto hormonal, isso tem um impacto no estrogênio, vai ter um impacto na inflamação do corpo, tá bom? Outra questão, que também é pilar da saúde, que a gente fala sobre isso dentro do curso, a gente fala sobre o pilar emocional, né? Fazer uma manutenção, um manejo do estresse, das emoções. Eu lembro que em janeiro desse ano eu fiz um retiro de autoconhecimento, e eu até compartilhei aqui nos stories que eu falei, gente, eu acho que esse pilar que eu trago no curso tem que mudar de manejo das emoções para autoconhecimento, porque o tanto que a nossa sombra, né, que são as nossas dores, as nossas dificuldades, modula os nossos comportamentos, né? Então, essa capacidade ali de você começar a fazer sua autorregulação, seja com um psicólogo, um terapeuta, seja sozinho, mas que você faça uma autorregulação, uma autoanálise e consiga limpar todo esse lixo emocional. Por quê? Estresse aumenta a inflamação, tá? O cortisol elevado, ele quebra as junções fortes do intestino e favorece o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável. Então, o estresse crônico, ele favorece esse intestino que vaza e isso joga todas essas toxinas para a corrente sanguínea. Então, isso tem um impacto no eixo hormonal e isso tem uma piora na dor. Então, você trabalhar com ILIB é extremamente importante. Eu acho muito engraçado quando os pacientes eles começam o tratamento mesmo, vem tratar diversas coisas, né? Você vai trabalhar a acupuntura, você trabalha com diversas queixas. E aí você faz ali tua anamnese, você vê qual é a queixa principal, e aí tem as queixas secundárias que tá ali, que você está trabalhando, mas aí às vezes você está tratando uma outra coisa, aí você começa a trabalhar com o seu ILIB, né, com estratégia, e aí começa, mas eu comecei a urinar melhor, meu intestino está funcionando melhor, e não é o foco entre aspas, né, mas a partir do momento que você trabalha com uma terapia, uma fotobiomodulação, que você trabalha de forma sistêmica, você dá energia para o corpo, e o corpo vai trabalhar aquela energia da melhor forma, tá? Então, é importante você dominar isso para fazer diferença, senão você vai deixar o seu laser ali dentro da gaveta, tá? Outro pilar bem importante, a questão da atividade física, da movimentação, porque você melhora a circulação pélvica, reduz a inflamação, ajuda o metabolismo hormonal, tá? Então, um corpo parado, um corpo estagnado vai gerar dor. Então, isso também é importante para você que está ali trabalhando com uma paciente com endometriose, essas orientações, tá? Extremamente importante. Então, gente, perceba que você olhar para uma condição, você tem que olhar a paciente como um todo. Você não está tratando a endometriose, você está tratando a paciente, que pode ter um diagnóstico de endometriose. Aí você vai tratar a individualidade dela. Você vai pensar na dose, não assim, Fê, quantos joules para endometriose? Não sei, gente. Que pergunta, né? Essa que como é que eu vou responder sem saber, sem olhar para a paciente? Às vezes eu falo, como é que eu vou ajudar essa pessoa que está me perguntando sem saber? Não sei. Você que está diante do paciente tem mais condição que eu, porque você está analisando fototipo de pele, você está analisando a condição, se é uma condição aguda, se é uma condição crônica, a idade, com outras comorbidades, você está analisando um todo. Entende que você tem mais condição do que eu? Seria muito bom se eu conseguisse falar tal doença, tal dose. Ia ser muito, muito gratificante eu te passar essa resposta. Mas não é assim, é uma construção de um raciocínio.
que é isso que vai te dar segurança, é isso que vai te dar domínio para você ter resultado. Então comenta aqui laser, porque no dia 7, 8 e 9 de abril eu vou fazer 3 aulas ao vivo, tá? Gratuitas, e você vai receber o link aí para você se inscrever. Dominando o laser sem medo. Começar a olhar o paciente como um todo, começar a entender esses pilares, começar a entender o que te trava, começar a entender o que está te deixando inseguro para você não alcançar os seus resultados. Porque a gente vê tanto assim, o laser faz tantos resultados, as pessoas falam tão bem, e eu não estou vendo tudo isso, eu não estou vendo toda essa potência que se fala. Então, na verdade, é você compreender mesmo o raciocínio, tá? Entender que você vai olhar esse paciente como um todo, e quando você junta a saúde intestinal, quando você junta os pilares da saúde integrativa, você dá uma outra condição para o seu paciente, tá? Ontem foi muito legal, eu fiz um plantão de dúvidas com os alunos, e o assunto que a gente trabalhou foi obesidade. E aí, eu dei um tempinho para os alunos, para eles pensarem, e aí, o paciente chegou com obesidade, sentou na sua frente e pediu para, me ajuda, você vai me tratar, né? Você é laser terapeuta. Conta para mim, como é que você vai pensar no tratamento? Sendo uma aula extremamente rica, porque a gente tem alunos de várias áreas, né? Porque é multiprofissional o Jornada Integrativa. Então vai ter um aluno que, de repente, vai atuar dentro da laser acupuntura, vai atuar com outras terapias, que foi o que aconteceu. Ontem a gente falou muito sobre essa questão, tem essa parte toda, né, sistêmica, com certeza, e tem uma questão muito ligada a sobrepeso mental e emocional, que a gente conversou, né? E aí tinham outros alunos e eu falei para eles, eu pensei no meu, vou falar para vocês daqui a pouco, mas eu quero ouvir vocês para não sugestionar. Com certeza eu pensei em coisas que vocês não pensaram, e vocês pensaram em técnicas, em ferramentas, em estratégias que eu não pensei. E foi exatamente isso. E vem outras bagagens. Eu sou a aromaterapeuta, eu posso entrar com os florais, eu posso entrar com os óleos essenciais. Tudo isso atingindo no nível mais sutil, e você combina isso com ILIB, você faz sua laser acupuntura, você faz sua laser terapia. Aqui você entender que dentro da endometriose você pode trabalhar a região da dor, a região da inflamação. Tá tudo dolorido, vira esse paciente, trabalha na raiz nervosa, faz o trajeto, analgesia, né? Então tudo isso você pode trabalhar com laser para o paciente entrar e sair mais feliz, sair melhor do que entrou, que é isso que a gente quer, né? E trabalhando o raciocínio para você montar um tratamento para dar mais qualidade de vida para esse paciente. Para essa paciente sustentar e ter menos crises, né? Conseguir passar pelos ciclos ali menstruais com menos trauma, menos dor, né? E a medicina chinesa, ela trabalha muito bem, então aí você já consegue, fazendo um diagnóstico energético, entrando com o pilar do laser, entrando com cuidado intestinal, com as orientações dos hábitos e comportamentos que essa paciente pode mudar. Você ainda pode trabalhar com fitoterapia, né? E ali, dentro do padrão, corrigir energeticamente, melhorar a qualidade do ciclo menstrual dessa mulher. Com isso, trazer mais qualidade de vida e juntando naquilo que o paciente for trabalhar, né? Às vezes a paciente está já fazendo um tratamento por fora, um tratamento ocidental, e aí você podendo trazer o laser, podendo trazer esse olhar integrativo é muito bom, né? Então, comenta laser e vem participar do nosso evento Dominando o Laser Sem Medo. Vamos ver aqui como eu posso ajudar. Boa noite, a podóloga Fabiana. Também estou com o meu ILIB no braço. A Fabi sempre está, ela está aqui na live e ela faz o ILIB junto comigo, né, Fabi? Gente, é muito bom, eu gosto de estar aqui. Às vezes eu estou trabalhando, mexendo no computador, enquanto o paciente não chega, estou trabalhando, montando alguma aula. Ontem também, quando eu estava com os alunos, é a hora de você também cuidar um pouquinho de você, né? O ILIB é muito bom. E aí você pode criar a sua estratégia, ver o que você está
trabalhando em você, às vezes a semana tá mais pesada, você, por acaso, ou não comeu bem, ou não dormiu bem, sistema imunológico, você começa a sentir que começa a cair, já entra com o inibe, já começa a trabalhar, né? E você vai perceber, quanto mais equilibrado você tiver, você vai, às vezes você esquece do inibe, então você não... você começa fazendo todos os dias, daqui a pouco você tá 3 vezes por semana fazendo uma manutenção, né? É muito bom, gente, eu gosto bastante. Os meus, salvo contraindicação, se tiver alguma questão, dos meus pacientes, eu não deixo de fazer laser acupuntura sem estar com o meu ILIB. É muito bom, faz muita diferença. É isso aí, pessoal. Comenta laser, vamos juntos, porque a gente vai construindo esse raciocínio integrativo. Porque essa é a comunidade, né? Eu quero ver vocês, todas integrativos aqui comigo, tá bom? Vamos ver se tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês aqui. Ó, a Dani, né? A Dani perguntou do laser. Depois eu vou trazer aqui, tá? A Clícia, boa noite. De que forma eu posso ajudar a paciente que acabou de sofrer queimadura na mão de terceiro grau? Terceiro grau é uma queimadura complexa, tá? E eu já recomendei isso para alunos. Teve uma questão parecida que chegou para mim de uma aluna que olha o que acontece. Os alunos eles ficam tão confiantes que a aluna ela é acupunturista, ela falou: eu tô com um caso na minha cidade pequena, paciente teve queimadura também. É muito complexo, entende? Você entrar numa área de uma cicatrização de uma ferida para fazer pontual sem ser a sua área. Então, a minha recomendação, como que você pode ajudar? Fazendo ILIB, tá? Porque precisa analisar, precisa ver, não dá para, sem analisar a paciente, faz tantos joules, não dá, né? Dentro da tua área, e terceiro grau, né? Então vai ter muitos procedimentos ali médicos, às vezes até enxerto, enfim, tem vários procedimentos ali que a medicina vai precisar fazer. Então você pode entrar pelo menos com o ILIB ali para ajudar, tá bom? Eu entendo essa vontade, né? A gente sabe que a gente tem uma ferramenta extremamente poderosa que traz qualidade de vida, mas é importante também a gente entender quando que você vai conseguir entrar, quando é a tua área, quando que, né, de repente você pode entrar de uma maneira mais sistêmica para dar um suporte, né? Que bacana, Sandra, que você está gostando da aula. Coisa boa, gente. Essa questão é muito interessante, essa questão de você olhar o intestino ali. Você entende que o intestino ele trabalha em várias frentes dentro do nosso corpo, né? Então, com várias funções. E a gente tem ali... Tanto é que o intestino, ele sente bastante a questão, quando a gente trabalha de forma sistêmica, a fotobiomodulação. Falei sim, o pessoal está perguntando os pontos, né? Você falei F3, falei G4, VC6, VC4, baço 6, R3, tá? Foram esses pontos. A Janicelli perguntou: e quem trabalha à noite e dorme de dia? Bom, quem trabalha à noite e dorme de dia vai ter esse pilar do sono desregulado, tá? Vai ter ali uma forte possibilidade de não fazer, de ter esse pilar desequilibrado, de trazer os malefícios que é você trabalhar de noite. Então, o que eu sugiro? Quando o paciente fala assim, mas eu não consigo cumprir com esse pilar. Ok, nesse momento da sua vida você não consegue cumprir com esse pilar. Então, foca nos 4 outros pilares, né? A gente tá falando de um sono regulado. Por sua condição, às vezes é uma questão do trabalho, às vezes é uma condição ali, você acabou de ser mãe, você acorda muita noite. Enfim, tem várias condições ali. Você está acompanhando algum parente no hospital, você está num momento de vida que você não está conseguindo ter um sono regulado. Foca nos outros pilares. Foca na atividade física regular, foca numa alimentação não inflamatória,
foca na saúde intestinal, no cuidado emocional, tá? Então já que você não pode ter os 5, foca em 4 bem feitos. Claro, se é uma paciente que sofre de endometriose e tem uma condição mais séria, que traz muitos transtornos, vale a pena tentar ajustar a vida. Isso é um processo de médio e longo prazo, um ajuste de trabalho, né? Às vezes você trabalha em plantão e começar a se movimentar, estruturar a sua carreira para sair dos plantões, né? Começar a fazer esses ajustes em prol da sua saúde, né? Em prol da saúde. Então, às vezes não é um movimento que vai conseguir fazer tão rápido, mas é aquela condição da pessoa, né? Que aí ela vai ter que pesar, vai ter que ver, porque às vezes até os 5, fazendo os 4 pilares com qualidade, mais o laser, às vezes equilibra, e aí você não precisa fazer esse ajuste, mas que você vai ter um impacto sim, vai, né? Porque desregula o ciclo circadiano, a questão da inflamação, da desintoxicação do corpo, né? A questão da inflamação. O maior anti-inflamatório natural é a questão do sono. Mas às vezes é um período da vida, né? Então pode ser ajustado ali. Por exemplo, eu vi um caso uma vez num curso de uma acupunturista que eu gosto muito, a Erika Neri, né? E ela contando sobre uma paciente dela que queria muito, o sonho era ser mãe, queria engravidar e tudo. E ela era professora de natação. E aí o útero, para conseguir, né? Para você conseguir engravidar, o útero ele precisa estar quentinho, ele não pode estar gelado, né? Então, principalmente a mulher está tentando engravidar, ela menstrua, entrar em piscina menstruada, entrar em cachoeira, no mar, enfim, na água gelada, isso vai prejudicar. É o trabalho dela, Então, ajustar algumas coisas, às vezes, ali para de repente, no momento da menstruação, não entrar na piscina. Enfim, são ajustes, né? E seguir porque não é só uma coisa, então seguir todo o outro de forma ali disciplinada, né? De forma disciplinada. Então, gente, a live de hoje era querendo trazer esse assunto, que é um assunto da endometriose, que é um assunto extremamente importante. Como eu falei aqui no início, né, eu abri a live trazendo alguns dados para vocês sobre a endometriose no Brasil. 1 em cada 10 mulheres brasileiras sofre de endometriose. Então, é cerca de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Então, de cada 10 pacientes, uma tem endometriose diagnosticada ou não, numa proporção, né? Então, é extremamente importante a gente falar sobre o assunto em pleno Março Amarelo, que é um mês de conscientização. Como eu falei no início, os sintomas, as mulheres naturalizam vários sintomas achando, é da menstruação. Não, mas a mulher com ciclo menstrual em harmonia, você não tem que sentir TPM, você não tem que sentir cólica, você não tem que sentir raiva, ou ficar extremamente melancólica, sentir dores, inchaços. Isso é porque a gente está em desarmonia. Mas quando a gente fala dentro do universo da medicina chinesa, não deveria sentir, tá? Então, aí levando para um extremo maior, que é a endometriose, então imagina a mulher ficar ali incapacitada durante o período menstrual dela, em razão das dores, né? Não é natural. Então a gente tem que aproveitar esses meses de campanhas para falar mais, para conscientizar, para trazer isso, porque às vezes a mulher não tem, ou não tem informação, né? Ou às vezes naturalizou que acha que é assim mesmo. Então, incentivar um diagnóstico precoce, tá? Porque aí um ajuste, e aí, gente, eu falo isso porque não tem condições, né? O amante ali da medicina chinesa, você foca no seu diagnóstico, no seu tratamento ocidental, com certeza, mas não deixa de combinar com o olhar oriental, com uma medicina ancestral, milenar, que é ali a medicina, seja a medicina indiana, a medicina chinesa, você olhar para essas medicinas
milenares que estão aí até hoje trazendo resultados, né, fazendo a diferença na vida das pessoas. Então você poder combinar o Ocidente com o Oriente, assim como a gente faz com a laser acupuntura. A gente combina o tradicional dentro de uma medicina chinesa com a tecnologia. Né? E a medicina chinesa sempre foi moderna a seu tempo. Então você que é acupunturista e está falando, ai, laser, extremamente, a medicina chinesa sempre foi moderna. Tá? Imagina você há 5.000 anos atrás ali passando chifre de animal para fazer uma ventosa, ou então pegando ali para uma pedra, uma rocha, fazendo uma agulha. Tudo isso era moderno na sua época. Assim como a gente vai se atualizando e o laser, a fotobiomodulação, porque assim, quando a gente fala de laser acupuntura, a gente está falando de laser terapia sistêmica, a gente está falando do ILIB, a gente está falando do laser nos pontos energéticos da laser acupuntura e também a gente está falando de laser terapia, porque o acupunturista também trabalha dor, também trabalha pontos ASH. Então você entendeu o raciocínio de uma aplicação mais multiprofissional da laser terapia, quando a gente está falando de regeneração da célula, modulação da inflamação, analgesia, bloqueio da dor, tudo isso entra no universo do acupunturista. Então, o evento que eu vou fazer dominando o laser sem medo não é só para acupunturista, é para todo profissional que quer trabalhar, que quer entender um pouco mais sobre o laser, quer começar a perder o medo. E existem níveis de conhecimento, gente. E às vezes você está no nível 1, que é aquele nível mais de curiosidade, que está ali, está buscando algumas informações, está sondando, mas tem um nível 2, que é quando você começa a aplicar, quando você começa a pôr a mão na massa. Mas às vezes você já está ali, colocando a mão na massa e tudo, mas você pode ir para o nível 3, para sair daqueles protocolos prontos, aquela necessidade de ter alguém falando, vai isso assim, porque você vai criando o seu raciocínio, você vai ganhando autonomia, vai ganhando liberdade. Isso é extremamente importante para você não ficar preso a protocolos. Você que vai dominar os protocolos, você que vai montar os seus protocolos. Você não vai ter medo de achar que, cadê meu livro, porque só com livro. Não. Chega um protocolo, você vai olhar e vai pensar, não, tudo bem, mas aqui eu vou ajustar, porque esse paciente aqui, ó, fototipo de pele aqui, talvez essa dose aqui seja muito alta. Então eu vou entender aqui como que eu posso entregar. Será que nessa condição eu consigo mudar o comprimento de onda? Não dá. Estou tratando ali a mucosa, então talvez entregar um pouquinho, tirar, depois trabalhar de uma outra forma. Então tudo isso, gente, você vai criando esse raciocínio, vai criando entendimento. A gente só tem... quando a gente tem segurança, a gente tem o domínio, né? Então você precisa, se você está no nível de insegurança, como é que você vai conseguir trazer toda a potencialidade do seu instrumento? Né, do seu aparelho de laser. E aí, quando você já tem ali, já está começando a dominar, o que mais eu posso fazer para melhorar ainda mais o resultado do meu paciente? Você já olhou para a raiz do problema? Você já parou para pensar que a gente está falando de endometriose, mas a gente tem que falar de intestino também? Já parou para pensar que às vezes fazer um trabalho de modulação da inflamação, porque dentro da fotobiomodulação você também consegue trabalhar, seja com ILIB, aplicação pontual, mantas de LED, você também consegue trabalhar, né? Você consegue trabalhar um intestino com uma fitoterapia natural, uma desparasitação natural, ou com essas técnicas que eu explico sobre a hidrocolonoterapia, existem os enemas, que você pode começar a olhar. Beleza, eu comecei a olhar ali a raiz. E aí? E aí, o paciente está sempre voltando. O que está acontecendo? Vamos ver o que esse paciente está fazendo. Como é que está o padrão de comportamento dele? Ele ajustou alguma coisa na vida dele? Ou ele está querendo que você traga todo o resultado sozinho? Porque o resultado não vai vir sozinho. Depende dele, porque quem cura é o corpo se cura. Então, se você não der condições para o seu corpo se curar, ele não vai. Então, aí fica enxugando gelo. O terapeuta, o profissional da saúde, o paciente precisa se conscientizar que ele precisa ajustar alguns hábitos. E aí, você trazendo equilíbrio para o corpo, em outro momento, o seu corpo vai conseguir sair, trabalhar com exceções, comer uma comida hiperpalatável, dormir tarde, eu vou tomar um chopp. Consegue trabalhar, mas isso é exceção. A regra tem que ser uma regra boa, tá? Então, digita aqui, gente, laser. Quem tá comigo aqui ao vivo, digita laser
tá? 7, 8 e 9 de abril que a gente vai falar sobre o laser para você perder o medo, tá? Dominando o laser sem medo. Vamos juntos, espero que essa live tenha contribuído aí, principalmente para quem trabalha com as mulheres e para quem é mulher, né? Porque a gente muitas vezes está pensando nas nossas pacientes, mas às vezes somos nós ali que estamos, o problema sou eu. Então, se você é dona do laser, se você tem um laser, se você tem um ILIB, então comece a se trabalhar. Se você tem um ILIB, se você está ali num processo inflamatório, monta uma estratégia para você fazer uma entrega maior de ILIB para você, para depois você conseguir ir ajustando isso no seu dia a dia, mas começa, porque se você faz 25 minutos, 20 minutos dentro de 7 dias e depois só volta na outra semana, pode ser que seja pouco. Ou então, se você está trabalhando com um paciente, vale a pena, o paciente vai fazer a escolha dele dentro das possibilidades financeiras, logísticas dele, mas vale a pena você abrir e falar, olha, para um resultado melhor, uma frequência maior vai ser mais importante. Então, se você puder vir ao invés de uma vez, 2 na semana, já vai ser bacana. Então, eu consigo vir 3, então vamos fechar 3 aqui. Depois, a ideia é a gente ir espaçando isso daí. Mas vamos entregar primeiro uma energia para o corpo começar a se trabalhar, enquanto você também muda seus comportamentos, começa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa é a função de um profissional integrativo. Ser luz tanto com a laser terapia, mas ser luz ali, trazer clareza, trazer consciência para esse paciente conseguir se curar. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da live e até a próxima semana, gente. Um beijão. Tchau, tchau.